Ministério Público de Minas Gerais, através da Curadoria de Saúde da Comarca de Ponte Nova, publicou um documento com recomendações relacionadas ao combate ao coronavírus. O texto tem o objetivo de alinhar as ações preventivas com base no que foi preconizado pelos órgãos competentes, como a Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado de Saúde. O motivo de expedir essa recomendação é para que tenhamos todos um alinhamento com as propostas que foram feitas pelo Estado de Minas Gerais, através do decreto que foi expedido pelo Estado de Minas, através da Secretaria também Estadual de Saúde. O Ministério Público em Belo Horizonte teve ciência de que o Estado de Minas Gerais poderia, a partir do dia 7, liberar alguns estabelecimentos comerciais para voltar às suas atividades. Diante disso, o Ministério Público oficiou a Secretaria de Estado de Saúde, solicitando então informações. No entanto, a Secretaria Estadual de Saúde, ela foi enfática e respondeu ao Ministério Público Estadual em Belo Horizonte de que, diante do cenário, não haveria justificativa epidemiológica para a suspensão, então, das medidas propostas de restrição social. Ou seja, o Estado estava mantendo, portanto, as restrições, dizendo que seria necessária a continuidade dessas restrições. Com o conhecimento de que os municípios estão atuando em conjunto através do CISAMAP, o Ministério Público decidiu publicar as recomendações que são voltadas às cidades que compõem a comarca de Ponte Nova. Os municípios são Acaiaca, Amparo da Serra, Barra Longa, Guaraciaba, Oratórios, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Ponte Nova. Segundo o documento, o não atendimento à recomendação será considerado como omissão à saúde pública e o agente público poderá ser responsabilizado. Preocupados, então, o Ministério Público decidiu recomendar aos prefeitos expedir essa recomendação, porque o Ministério Público entendeu que, neste momento, é necessário um alinhamento de condutas dos municípios mineiros, de acordo com o que vem preconizando o Estado de Minas Gerais. Não temos dúvidas nenhuma da preocupação dos empresários, comerciantes. Essa é uma questão muito difícil. Nós sabemos que há opiniões divergentes, mas tudo que tem sido feito está sendo feito amparado em estudos técnicos. E como vem sendo amparado em estudos técnicos, eu acho que é natural que os municípios de Ponte Nova sigam, então, o que está sendo realmente adotado no âmbito estadual. O texto é composto por 6 artigos. O primeiro deles diz respeito à restrição para o funcionamento dos comércios. Logo no artigo 1º, o Ministério Público, então, ele recomenda aos municípios que eles obedeçam o artigo 6º da deliberação do Comitê Extraordinário Covid-19, que é a deliberação número 17. Esse Comitê Extraordinário, ele, através de decreto, foi criado pelo Estado de Minas Gerais e tem poder de deliberação, poder deliberativo. E essa deliberação 17 diz claramente no seu artigo 6º que os municípios eles devem suspender serviços, atividades ou empreendimentos públicos e privados com circulação ou potencial aglomeração de pessoas. Então, eles não colocam que os municípios eles podem suspender, e sim que eles devem suspender, e isso alinhando justamente à proposta do governo do Estado. O segundo artigo é sobre o funcionamento dos comércios de serviços essenciais, como supermercados e farmácias, que podem abrir, mas devem seguir uma série de recomendações. Logo no artigo 2º, obviamente que nós temos estabelecimentos que desenvolvem atividades essenciais, mas é necessário também regulamentar
né, o acesso, né, e até mesmo o funcionamento desses estabelecimentos, para evitar, né, aglomerações e, com isso, evitar também a propagação do vírus. Então, esse artigo 2º, ele estabelece justamente isso, que os prefeitos, que os municípios, eles estabeleçam regras para esses estabelecimentos que desenvolvem atividades essenciais, né, para que evite, então, a aglomeração de pessoas. O 3º artigo é sobre a suspensão do alvará de funcionamento de estabelecimentos que forem flagrados descumprindo as normas. No artigo 3º, o Ministério Público recomenda a suspensão de alvará sanitário. Isso nada mais é do que o poder de polícia do município, não é? Se há um desrespeito a normas sanitárias, o município tem que ter alguma sanção para aquela pessoa, aquele empreendedor, aquele estabelecimento que desrespeita essas normas, né? Cabe ao próprio município, através do seu setor de posturas, de fiscalização, exercer esse poder de polícia, que é cassar, revogar o alvará sanitário, não permitindo mais que aquele estabelecimento ele possa exercer as suas atividades, né? E para isso ele tem os fiscais e pode contar inclusive com o apoio da Polícia Militar, caso haja uma resistência nesse sentido. As recomendações têm prazo inicial até o dia 13 de abril. O 4º artigo explica que, após esse período, a situação será reavaliada pelo Estado. No artigo 4º, o Ministério Público ele entendeu de recomendar que se estendam essas restrições ao menos até o dia 13 de abril. E por que o dia 13 de abril? Nós somos comunicados através do Ministério Público em Belo Horizonte que o Estado irá fazer nova avaliação, irá verificar novamente o cenário, né, porque esse cenário ele está sendo realmente, né, devidamente analisado diariamente, mas que na próxima semana será novamente, né, analisado esse cenário para verificar, então, a possibilidade de alguma alteração. Dizer que vai haver alteração, ninguém pode dizer. As coisas estão mudando de um dia para o outro, está sendo muito dinâmico, novos números, né, aparecendo, né, diariamente. Nós temos que, então, dar ao menos esse tempo, até o dia 13, na segunda-feira, né, para que possamos, de acordo com a avaliação do Estado, né, verificar a situação dos municípios aqui também da região de Ponte Nova. O 5º artigo pede o apoio da Polícia Militar na fiscalização e coibição de atividades que possam ir contra as normas estabelecidas. No artigo 5º, né, no artigo logo em seguida, nós solicitamos o apoio da Polícia Militar, né? O Estado de Minas Gerais iniciou em algumas cidades, em alguns municípios, manifestações como carreatas, né, outros eventos. Os empresários, né, que tiveram essa iniciativa para chamar a atenção do Estado quanto a essa questão econômica, né, e querendo reabrir os seus estabelecimentos. Ocorre que essas manifestações, esses eventos, essas carreatas, elas podem estar, em tese, contrariando essa deliberação 17, essa deliberação normativa estadual. Por quê? Porque isso causa uma aglomeração de pessoas, né? Isso pode estar, então, infringindo as normas estaduais. E a Polícia Militar, neste momento, quem pode dar o apoio aos municípios, aos prefeitos, né? É a Polícia Militar que pode inibir esse tipo de conduta que vai em desacordo com as normas que estão estabelecidas. O 6º e último artigo trata sobre a lavratura de termo circunstanciado de ocorrência, o TCO, para estabelecimentos que descumprirem as normas municipais, estaduais ou federais. E, por fim, o artigo 6º, o Ministério Público ele também recomendou à Polícia Militar a lavratura de TCO, né, que é o artigo 268, que esse artigo diz claramente que infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa, né,
para elaborar o devido TCO, encaminhando ao Ministério Público, para que o Ministério Público possa, então, tomar as providências, né? Como eu tinha dito também anteriormente, para, né, cada norma, infração de uma norma, há uma sanção, né? E o Ministério Público quer, com isso, apenas chamar a atenção, né, de empresários, das pessoas em geral, que cada um tem que agir com responsabilidade, né? Se há uma norma, se há um decreto, se há uma deliberação, né, ela deve ser obedecida. Se não obedecer, pode ter consequências. O promotor finalizou dizendo que sabe que a questão envolvendo o funcionamento dos comércios pode ser polêmica, mas reforçou que as recomendações feitas pelo Ministério Público seguem critérios técnicos definidos por autoridades competentes. O Ministério Público reconhece que é uma questão polêmica, mas todas as ações elas estão sendo adotadas através de critérios técnicos. E também exemplos de que vêm de fora, né? Exemplos de outros países, né? Desde também do Ministério, né, da Justiça, em Brasília, até os secretários estaduais, os prefeitos municipais, obviamente que todos estão preocupados com o aspecto econômico, né? Mas neste momento o Ministério Público ele vai se alinhar, né, com aqueles que estão estabelecendo critérios, né, através realmente, né, de critérios técnicos, né, e o Ministério Público vai exercer o seu papel através da Curadoria de Saúde.